Se você não faz o fechamento financeiro da sua empresa, tem algo de muito errado aí. E é esse assunto que a gente vai conversar aqui hoje. Por quê? Agora no final de outubro, eu compartilhei uma enquete lá no meu store, perguntando se as pessoas faziam fechamento, porque eu tenho muito empreendedor lá no meu perfil. E aí muitas pessoas falaram que não, e algumas disseram que não sabia nem por onde começar. E para essas pessoas, e acho pouquíssimas disseram que sim, né? Que normalmente são os meus clientes que responderam que sim. E para essas pessoas que responderam que não fazem um fechamento ou que não sabem por onde começar, eu resolvi gravar esse vídeo para explicar o que é e como que você pode fazer, independente de qual seja o seu negócio. Se você está começando agora, você precisa já começar a fazer isso, ou se você já tem muito tempo que tem o seu negócio, mas não fazia, a partir de agora você vai começar a fazer, tá? Mas, para quem não me conhece, meu nome é Ana Paula Pina, eu sou planejadora financeira e aqui nesse canal a gente fala sobre finanças, fala sobre a maternidade, fala sobre finanças de casal. Então aqui no meu perfil você vai encontrar vídeos, tanto eu como o Stefano falando, ou só eu ou só o Stefano, tá? Mas, voltando pro assunto, como fazer um fechamento financeiro? E eu já começo dizendo que o planejamento financeiro ele começa no início do mês. Então, por isso que eu resolvi gravar agora esse vídeo e já disponibilizar ele para vocês no começo de novembro. Mas, se você está assistindo esse vídeo em algum outro momento, não tem problema, você pode começar agora a fazer esse fechamento financeiro, ou seja, colocar o que eu vou falar aqui no vídeo em prática, né? Como eu falei, o fechamento ele começa no começo do mês e não no final. Por quê? Não tem como você mensurar algo sendo que você não tem dados para isso. Então, como é que você vai medir, mensurar se você não tem nada para se medir, certo? Então, no começo do mês, é ideal que você faça um planejamento, uma projeção de orçamento. Ana, o que é isso? Uma projeção de orçamento? É você já pegar, independente de qual ferramenta que você vai usar, se você vai fazer isso através de um sistema, se você vai fazer isso através de uma planilha ou de um simples caderninho, tá? Se você vai fazer isso, independente da sua ferramenta, você precisa saber de algumas informações que precisam conter ali para você fazer o fechamento no final do mês, certo? Uma das principais pontos são todas as despesas que o seu negócio ele tem. E as despesas normalmente elas estão ligadas com basicamente tudo que é fixou no seu negócio, tudo que você paga, independente se a sua empresa abrir este mês ou não. As contas elas precisam estar pagas. Então, um exemplo muito comum são aluguéis, conta de água, conta de luz, funcionários, internet, telefone celular. Então são coisas que estão ali todos os meses. Então você já deixar isso muito bem registrado. Que aí até que é tranquilo, né? Mas também tem aquelas despesas que são variáveis. E você já precisa olhar para o teu mês e saber que aquelas despesas elas vão estar ali naquele mês, porque faz parte. Então, posso dar um exemplo aqui? Tem um exemplo muito comum. No meu negócio, eu tenho uma despesa que ela é anual. Um exemplo é da hospedagem do nosso site, do site da empresa. E eu já sei que neste mês está lá para pagar esse bendito boleto. Então, é uma despesa que ela é uma despesa, porque independente se o meu negócio vender ou não naquele mês, aquele boleto ele vai vencer e eu preciso pagá-lo. Mas ele não é todos os meses, então eu vou registrar ele lá, porque no mês de novembro vai ter. Então você olhar pro seu mês por completo, não olhar só para a primeira semana do mês, mas você pegar o mês que você está começando a se organizar, então
Vou usar o exemplo aqui como o mês atual que a gente está, hoje, novembro. Então, eu vou olhar para o meu mês de novembro e vou verificar tudo que eu preciso pagar para minha empresa. Além das despesas fixas e as variáveis, você precisa considerar dentro do seu da sua projeção de orçamento todos os custos que você tem com o seu negócio. Então, seja a matéria-prima, seja alguma embalagem, alguma coisa, independente de qual seja o seu negócio, provavelmente tem sim custos e você precisa saber quais são e como colocar ali. Então, um exemplo também aqui trazendo para o meu negócio. Eu sei que este mês provavelmente eu vou ter custo com frete, porque eu vou fazer alguns disparos aí de algumas coisas e eu vou ter esse custo. Então, é importante você saber quais são os custos do seu negócio que estão ali, que é para produzir, seja o seu produto ou seja para oferecer o seu serviço, mas também aqueles variáveis que são os variáveis que fazem toda a diferença no negócio. É incrível, porque sempre quando eu vou começar uma consultoria nova, eu pergunto pros clientes, né, se eles têm noção de quais são as despesas do negócio dele. E aí eles falam um valor. Quando a gente vai puxar na primeira reunião, depois que eles me contratam, quando a gente vai puxar todas as informações, é muito maior do que eles colocaram. Por quê? Só consideram as despesas, mas esquecem das despesas variáveis e esquecem também dos custos dos fixos variáveis. É muito comum isso acontecer. E quando você tem essa noção da projeção, você já tem uma noção de quanto que está previsto para sair naquele mês, seu orçamento, e aí entra também você colocar tudo que está previsto para entrar. Então, aqueles boletos de clientes que vai vencer agora este mês, aquelas vendas que já foi fechada, mas ainda tá para cair o dinheiro. Então, considerar todo esse valor que está previsto para entrar também no orçamento. E aí você vai ter uma noção, né, de quanto que já está previsto para entrar e quanto que já está previsto para sair. Se você trabalha com um atendimento como eu, é bem comum a gente já ter anotado tudo ali na agenda, então a gente consegue ter uma noção de quantos atendimentos que a gente vai fazer durante o mês. Então a gente meio que consegue ter uma noção de faturamento, que pode variar com certeza, pode ser muito mais ou também pode ser menos do que tá ali, algum cliente acaba desistindo e tudo mais, mas é importantíssimo no começo ali, ó, dia 1, você já ter uma noção, no máximo até dia 5 do mês, você já tem que ter essa noção de qual que é a previsão de entrada e a previsão de saída. Porque assim você já consegue entrar um mês já tendo noções do que você vai, como que você vai trabalhar, o que você vai precisar fazer, tá? Dito isso, então, isso a gente chama de planejamento, de projeção de orçamento. Durante o mês, né, começou a viver o mês, começou a trabalhar, começou a fazer vendas, começou a entrar novos clientes e foi vivendo o mês, é importante que você faça o controle desses números. Então, ali, eu costumo dizer que você que é empreendedor precisa estar ali controlando seus números no mínimo uma vez por semana. Principalmente se você tem uma movimentação muito grande. É importante que você tenha esse controle mais próximo, porque você consegue ir conduzindo o seu orçamento, sabendo o que vai ser pago ali naquela semana e já pagar, ver o que já tem para pagar na próxima semana e já começar a mexer os pauzinhos para entrar o dinheiro. Isso vai fazendo com que você tenha mais leveza durante o mês. Não esperar o mês acabar para ver o que vai acontecer, se vai sobrar dinheiro ou não. Isso não existe, tá? Então, no decorrer do mês é importantíssimo para o seu negócio, para sua saúde financeira, para até sua saúde mental, que você tire um dia da semana para fazer esse controle. Eu gosto de falar, né, para os meus clientes, o dia que é mais tranquilo na sua rotina. Eu tenho muitos clientes que são da área da beleza e eu sei que na segunda-feira normalmente é o dia que elas não abrem. Então, uma boa parte das meninas fazem ali o seu controle na segunda-feira. O que você vai fazer nesse dia que você vai sentar e vai ver os seus números? Você vai começar a atualizar os dados que você fez lá no planejamento. Você vai começar a colocar os dados reais. Se você já pagou o aluguel, você vai dar um check, Na planilha a gente costuma pintar de verde, né? Então a gente coloca cores na nossa planilha para a planilha ficar dinâmica. Então a gente usa 4 cores: azul, verde, vermelho e amarela. Tem lá a legenda, não vou entrar em detalhes aqui, mas a gente usa
essas cores pra gente conseguir ir identificando ali no decorrer do mês se a conta tá paga, se a conta tá pendente, se é uma previsão. Então a gente faz isso e se torna muito legal. Então, se você usa caderninho, se aquela conta tá paga, já dá um check lá, pago. Então você vai tendo aquela sensação até mesmo de realização, que tá fluindo. Então, faça isso, tá? Então, semanalmente vai fazendo esse controle, vai fazendo esses ajustes, vai atualizando a sua planilha. Então, chegamos no fechamento de mês, que é o assunto dessa reunião. Então, você viu o tanto de coisa que você faz antes de chegar no fechamento? Porque agora que você tem você já fez a sua projeção, você tinha noção de quanto que estava para entrar, durante o mês você foi fazendo o controle, agora no fechamento você vai fazer o quê? Você vai analisar esses dados, ver o que deu certo, bater as contas, entradas e saídas. Esses dias eu fui fazer o meu, eu tava ficando doidinha, porque eu falei, meu Deus, mas tem um erro aqui na minha planilha de 600 reais, como é que eu não vi isso na minha planilha da empresa? E aí eu falei, não é possível, aonde eu enfiei 600 reais? Isso eu tava fazendo fechamento, né? Durante a semana que eu tava fazendo o controle, eu não me dei conta. E aí, quando eu sentei pra fazer esse fechamento, eu fui puxar. E aí, eu tirei um Prolabore maior esse mês, de 600 reais, e eu não tinha visto. Olha só, eu, planejadora financeira, eu cometi esse erro. Agora, imagine se você não faz, o quanto que você fica tirando da sua empresa um valor a mais. Eu costumo falar para os meus clientes, né? Se você não tem um Prolabore definido, e você fica tirando dinheiros aleatórios da sua empresa, de forma que talvez sua empresa nem dê conta de pagar esse salário para você, você está roubando a sua empresa. Ou seja, esse mês foi como se eu tivesse roubado 600 reais da minha empresa. E se eu não tivesse feito a projeção no início, se eu não tivesse fazendo o controle, e se eu não fizesse o fechamento, ia passar batido. E eu não ia saber que 600 reais da minha empresa saiu e foi para minha conta pessoal e eu nem percebi. Olha que louco. Imagine quantas vezes isso não acontece aí dentro do seu negócio. E aí, quando eu fui ver, eu fui puxar direitinho, ver o que foi que eu paguei com aqueles 600 reais. Eu falei, tá, entendi. Então, por eu ter feito esse fechamento, eu batendo as contas lá, porque eu anotei o meu valor de Prolabore. Porque eu jurava que eu tinha tirado aquele valor. E na verdade, eu tirei 600 reais a mais. E aí, eu fui batendo e a conta não batia, eu já começo a ficar estressada, porque eu, como assim, nunca bateu? E aí eu fui puxar nas contas certinho e tava lá. Então a gente ter essa consciência de saber para onde o dinheiro está indo é muito importante. E além de saber para onde o dinheiro está indo, é se o planejado saiu realmente como foi previsto. E se não saiu? Por que que não saiu? O faturamento era para ser X e veio menos. O que que aconteceu? Foi clientes que estão com boletos atrasados, por isso que não fechou aquela previsão de entrada. Ou o inverso, por que que foi gasto mais do que estava ali previsto? Porque aconteceu um imprevisto do meio aí, quebrou alguma coisa da empresa e a gente teve que gastar um pouco mais esse mês. Serve também para você ver quanto de lucro a sua empresa teve. Você já parou para pensar quanto de lucro a sua empresa dá? Depois que você paga todas as contas, depois que você retira seu Prolabore, quanto que sobra? Será que sobra? Será que você não tá pagando para trabalhar? Isso no fechamento você consegue também saber. Então você vai analisando os dados, batendo os dados para ver se realmente foi. Então, por isso que é importante o planejamento no início do mês, o controle no decorrer do mês, para que no fechamento você consiga alinhar e saber se realmente surgiu ali coisas inesperadas ou foi como planejado, ou melhor, saber o que você vai melhorar para o mês seguinte. Se você tem algum parceiro, algum sócio ou alguém que você pode contar e te ajudar a alinhar ali as coisas, falar, aconteceu isso esse mês, o que eu posso fazer para melhorar no próximo mês? Isso é muito legal, a gente ter uma troca, né? Estar dentro de uma comunidade, hoje eu tenho uma comunidade chamada Mulheres que Empreendem, onde a gente faz muitas trocas lá. Eu tenho o sócio Stefano também, a gente faz muitas trocas e é legal porque a gente vai conduzindo e melhorando o nosso negócio, ajustando todos os meses. Mas quando a gente não faz esse controle, meio que fica
a Deus dará, e você vai só vivendo, pagando conta, e o negócio vai indo, vai crescendo de uma forma que você nem sabe como que chegou naquilo dali, e ou seja de bom, seja de ruim, mas é importante você ter essa consciência financeira. E além dos dados financeiros, você também pode mensurar os dados que são físicos. Um exemplo, quantidade de clientes que você atendeu, você conseguir ter uma média de faturamento baseado nessa quantidade de clientes que foi atendidos, ou se você trabalha com produtos, né, saber qual produto que melhor saiu naquele mês. Então são dados além dos dados financeiros, que os dados físicos que fazem também uma diferença dentro do seu negócio, tá bom? Então, fazer o fechamento do seu negócio, ele não é simplesmente pegar um número aleatório, é sim necessário você colher esses dados no decorrer do mês e você ter sim um momento para sentar, olhar para o seu negócio de uma forma séria, entendendo os números e saber quais as ações que você consegue tomar para melhorar no mês seguinte, tá bom? Então, é isso no vídeo de hoje. Espero que eu tenha contribuído de alguma forma aí para o seu negócio. Deixa aqui nos comentários se você tiver qualquer dúvida em relação a planejamento, fechamento, controle do orçamento. Se você precisar aí de uma consultoria para sua empresa, chama a gente tem o nosso site aqui embaixo. Pode entrar em contato com a gente através das nossas redes sociais também. O meu Instagram, Ana Paula Pina Finanças. Então, tô lá todos os dias. E é isso. Deixa o seu like também e compartilhe esse vídeo com outras pessoas que têm negócios e precisa ter esse olhar pro negócio também, tá bom? Até o próximo vídeo.